Olá, continuando aí as nossas aulas. Agora nós vamos entrar nos princípios de conservação de massa, de quantidade de movimento e energia térmica. E nós temos esses princípios de conservação tanto na formulação integral, onde nós temos uma visão do todo, quanto na formulação diferencial, onde nós estamos interessados na informação em cada ponto, em cada instante de tempo. Então, nós estamos vendo primeiro na formulação integral. E nós vamos apresentar as equações de conservação de massa e de energia na sua forma mais simples, que é aquela que vocês vão usar durante aí muito tempo, em hidráulica, hidrologia, a maior parte dos problemas vocês vão resolver da forma que nós vamos apresentar agora. E depois nós vamos apresentar de uma forma um pouco mais geral, a mesma formulação integral. Talvez essas 2, 3 aulas que vêm agora, ainda que elas sejam relativamente simples, é aquilo que vocês vão usar, provavelmente vão mais usar depois. Essa aqui é a formulação integral, as equações de conservação de massa e de energia. Conservação de massa. Vamos desenvolver as equações para conservação de massa. Vamos considerar aí um exemplo bem simples. Considere que isso aqui seja um tubo de linhas de corrente. Um tubo onde está caminhando a água, por exemplo. E digamos que a massa não atravesse as paredes desse tubo. O único lugar que tem uma entrada de massa é no ponto 1. E o único lugar que tem uma saída de massa é no ponto 2. Ora, a massa ela não pode ser criada do nada. Então, nós podemos dizer que se não ocorre nenhuma mudança de massa no interior desse volume, nosso volume de controle, esse tubinho aí, então quer dizer que a massa que entra em 1 é igual à massa que sai em 2. E nós vamos quantificar essa massa. A massa que entra em 1 vai ser igual à massa específica do fluido, vezes a área da seção transversal aqui em 1, que é A1, vezes o deslocamento do fluido que nós estamos investigando para o interior do ponto 1 no dado intervalo de tempo. Aquilo que nós estamos escrevendo aqui no bloco azul, na realidade, nada mais é do que a equação da massa específica, né? A massa específica é igual ao quê? Massa, que é M1, dividido pelo volume. O volume é A1 vezes ΔX. A1 vezes ΔX1 é igual ao volume de água que entrou num certo intervalo de tempo dentro desse tubo aí. Então, massa em 1 é igual a massa específica vezes a área 1 da seção transversal ali, vezes o ΔX1. Ora, o deslocamento, quer dizer, ΔX1, é o quê? É igual à velocidade do fluido nesse ponto 1, vezes o ΔT. É a própria definição de velocidade, né? Velocidade é igual a ΔX dividido por ΔT. Então, ΔX é igual a V1 vezes ΔT. Esse ΔX1 aqui nós podemos jogar lá no azul. A massa da entrada fica igual à massa específica vezes a área 1, e onde nós tínhamos ali ΔX1, nós colocamos V1 vezes ΔT. É o que nós temos em verde. Agora nós vamos quantificar a massa que sai. O procedimento é exatamente igual. A massa em 2, a massa que sai em 2, é igual à massa específica que nós temos lá. Note que nós estamos adotando a mesma massa específica da entrada, ou seja, nós estamos considerando o fluido incompressível. A massa específica dele não muda.
Lembre-se que isso é algo que nós falamos que iríamos assumir em boa parte dos problemas. A massa específica vezes a área da seção transversal 2, que nós temos aqui, vezes o ΔX2, que é a quantidade de fluido que sai num certo intervalo de tempo. De novo, o deslocamento é igual a V2, que é a velocidade em 2 vezes o ΔT. Então, a massa na saída fica igual a massa específica vezes a área 2, vezes a velocidade 2 vezes ΔT. A conservação de massa diz que a massa em 1 é igual a massa em 2. Note que nós estamos assumindo que o escoamento ele é permanente, ou seja, que a massa que entra e que sai não varia no tempo. Estamos assumindo que o fluido é incompressível também. Estamos também assumindo que o escoamento é uniforme, ou seja, a velocidade ao longo dessa seção transversal 1 aqui é igual a V1. Ela é constante, é a velocidade média que nós estamos tratando. Então, são aquelas suposições que nós falamos lá na aula de cinemática dos fluidos. A massa 1 é igual a massa 2. Nós pegamos dois verdes, os dois quadros verdes dos slides anteriores, e igualamos. A massa específica vezes A1, V1 vezes ΔT, a massa específica 2V2 vezes ΔT. Massa específica e ΔT aparecem nos dois lados, então nós podemos cortar, e aí acabamos ficando então com A1V1 é igual a 2V2, e isso é igual a uma constante. Então, a área da seção transversal em 1 vezes a velocidade média na seção é igual à área da seção transversal em 2 vezes a velocidade média em 2. Lembre-se da definição de vazão. Vazão é igual à área vezes velocidade. Então, o que nós estamos escrevendo aqui é que a vazão em 1 é igual à vazão em 2. Ora, a velocidade é o quê? É o que nós acabamos de definir, esse ΔX aqui dividido pelo intervalo de tempo. Então, nós temos velocidade aqui, fica ΔX sobre ΔT. E A vezes ΔX é o próprio volume. É o volume que atravessa uma determinada seção. Então, fica o volume dividido pelo intervalo de tempo. Por isso, medir a vazão, de fato, é um pouco fácil. Se você tem lá uma água escoando através de um tubo, e essa água sai em algum ponto, a atmosfera, basta você colocar um balde embaixo. Se você conhecer o volume desse balde e medir lá o intervalo de tempo que demora para encher, tem a vazão. Como vazão é volume por tempo, possui unidade aí de metro cúbico por segundo. Vamos resolver então 3 exemplos. Vamos aplicar essa equação a 3 situações. Aí está a primeira situação. Considera o escoamento permanente, quer dizer que a velocidade não varia no tempo. De água, quer dizer, se é de água, então nós podemos ir na tabela e verificar qual é o valor da massa específica da água. Então, considera o escoamento permanente de água através do dispositivo mostrado. Ou seja, aqui nós temos a água vindo da esquerda para a direita, uma certa velocidade 1 aí. O problema da é meio metro por segundo. A área da seção transversal 1 nós não conhecemos, mas nós conhecemos o diâmetro, que é de 80 centímetros, 0,8 metros. E aí tem uma redução no diâmetro dessa tubulação. O diâmetro vai para 60 centímetros, 0,6 metros. Nós queremos, baseado no conhecimento, quer dizer, nós fomos lá e medimos o diâmetro da tubulação nas duas seções, e nós sabemos qual é a velocidade que está chegando em 1. Baseado nessas informações, nós queremos conhecer qual é a velocidade em 2. Note que nós temos aqui desenhado em nossa linha pontilhada o nosso volume de controle, a superfície de controle, que acompanha a parede. E depois nós temos a superfície virtual, fictícia, imaginária, na entrada e na saída, que são as nossas regiões de interesse, de estudo. Note aqui uma coisa importante, que é o que é típico da formulação integral. Na formulação integral, nós não estamos interessados na informação dentro do volume. Só nos interessa a informação nas fronteiras, na entrada e na saída. Então, a equação que nós temos é a da conservação de massa.
a área 2 vezes a velocidade 2 é igual a área 1 vezes a velocidade 1. Nós queremos conhecer a velocidade 2. Então, nós podemos isolar a velocidade 2, fica A1V1 sobre A2. A1, A2, nós não conhecemos, mas é circular a seção. Então, onde tem a área 1, nós podemos escrever π vezes o diâmetro 1 elevado ao quadrado dividido por 4, que é a área de um círculo. E embaixo a mesma coisa, π, agora só com diâmetro 2 ao quadrado dividido por 4. Ora, aparece no numerador, no denominador, π dividido por 4. Então, ele soma. Fica V2 igual a V1 vezes D1 ao quadrado sobre D2 ao quadrado. Aí nós podemos simplesmente substituir os valores, fica V2 igual a meio vezes 0,8 ao quadrado, que é o diâmetro da seção 1, dividido pelo diâmetro da seção 2, que é 0,6 ao quadrado. Velocidade 2, então, é de 0,9 metros por segundo. Note que ela é o quê? Ela é maior do que em 1. Em 1 é meio, em 2 é 0,9. Tá? Então, é importante aí se atentar à ordem de grandeza. Teria que aumentar, né? O diâmetro diminuiu, então teria que aumentar essa velocidade. Agora, nós tratamos até aqui com um problema que só tem uma entrada e uma saída. Mas, na realidade, nós podemos ter muitas vezes situações como essa, onde nosso volume de controle, CV, possui uma infinidade de entradas e saídas. Então, por exemplo, em 1 está entrando, em 2 está saindo, em 3 está saindo, em 4 está entrando e em 5 está saindo. Então, o que você vai fazer? Você vai somar todas as massas de entrada, quer dizer, somar as vazões de entrada, e isso vai ser igual ao somatório das vazões de saída. Isso você faz quando o escoamento é permanente, que é o caso que nós estamos considerando aqui. Escoamento permanente e incompressível. Só para essas situações equivale isso que nós estamos fazendo. Então, nesse caso, nós temos entradas em 1 e 4, então vazão em 1 mais vazão em 4, e saídas em 2, 3 e 5. Então, somatório das vazões 2, 3 e 5. Vamos a um problema. Então, a água escoa em regime permanente através de um tanque fechado. Tem 3 seções. Ó. Na seção 1, nós conhecemos o diâmetro, nós fomos lá e medimos o diâmetro, 6 centímetros. E nós medimos a vazão, 100 metros cúbicos por hora. Na seção 2, nós conhecemos o diâmetro, fomos lá e medimos 5 centímetros. E a velocidade média, nós medimos e deu 8 metros por segundo. E aí nós fomos na seção 3 e medimos lá e deu 4 centímetros de diâmetro. Nós queremos, então, em 3, saber a vazão e a velocidade média. Bem, a equação, então, que nós temos é a seguinte. A massa que entra tem que ser igual à massa que sai. O somatório das vazões que entra tem que ser igual ao somatório das vazões que saem. Entrando, nós temos em 1, está lá, vazão 1. E saindo, nós temos em 2, vazão 2. E 3? 3, nós não sabemos se está entrando ou saindo. Nós queremos exatamente saber disso. Então, nós assumimos alguma coisa. Nesse caso, nós estamos assumindo que está entrando. Então, se der o sinal negativo no final, é que nossa hipótese estava errada. Na realidade, vai estar saindo em 3. Nós queremos saber exatamente a vazão em 3, então vazão em 3 é igual a vazão em 2 menos vazão em 1. A vazão em 2 nós não conhecemos, mas podemos conhecer, né, porque nós conhecemos a velocidade de 2 e conhecemos o diâmetro. Então, a área aqui, a velocidade 2 vezes a área 2, a área 2 é a seção circular, então é π2 ao quadrado dividido por 4. Menos a vazão em 1, que nós conhecemos. A vazão em 3 é igual à velocidade em 2, 8 metros por segundo. Aqui nós estamos transformando para metros cúbicos por hora, então multiplicamos por 3.600. E ali então nós multiplicamos pela área, π de 2, que é 5 centímetros, transformado para metro, 0,05 ao quadrado, dividido por 4, menos 100 metros cúbicos por hora.
Então, a vazão em 3 dá igual a menos 43,5 metros cúbicos por hora. Ou seja, nós consideramos errado. A vazão em 3, na realidade, está saindo. Está saindo do nosso volume de controle. Mas nós queremos conhecer também a velocidade. Então, a vazão em 3 é igual à velocidade em 3 vezes a área 3. Isolando a velocidade, fica a velocidade 3 é igual a vazão em 3 dividido pela área 3. A área 3 é a área circular, então é π de 3 ao quadrado dividido por 4, vezes a vazão em 3. Então aí nós temos tudo, né? A vazão nós acabamos de calcular, que é 43,5 metros cúbicos por hora. Então nós dividimos aqui por 3.600 para transformar por metros cúbicos por segundo. O diâmetro é de 4 centímetros, então está aqui transformado para metros, 0,04. Esqueçam esse 3 aqui, está errado esse 3. Então, a velocidade 3 fica de 9,61 metros por segundo. Então, assim que nós resolvemos o problema, onde nós temos várias entradas e saídas. Por último, nós vamos resolver um problema onde a velocidade não é a velocidade média, nós não temos a velocidade uniforme. Então, 3 problemas com complexidades diferentes. Aqui a água escorre um canal retangular de 1 para 2. Em 1, nós conhecemos a velocidade, ela é uniforme, ou seja, ela é igual à velocidade média, né? Ela é igual de 7,5 metros por segundo. Aqui nós temos uma certa largura, H, de 75,5 milímetros. 7 centímetros, né? Bem pequeno. Em 2, nós temos uma variação da velocidade. A velocidade é máxima num extremo e ela é mínima no outro extremo. Aí a velocidade máxima é 2 vezes a velocidade mínima. Ela está variando de forma linear aqui, né? Uma variação linear da velocidade. Nós queremos conhecer a velocidade mínima. Bem, a única equação que nós temos é de conservação de massa, quer dizer que a vazão que entra é igual à vazão que sai, assumindo que o escoamento é permanente, incompressível, aquilo que nós já temos dito. Então, a vazão que entra vai ser a velocidade aqui vezes a área. E a vazão aqui vai ser a velocidade média vezes a área. Mas nós não temos a velocidade média, nós temos um perfil de velocidade. Então, a velocidade média vai esconder o V mínimo, que é o que nós queremos descobrir. Vamos lá, então. A primeira coisa que nós vamos fazer, então, é calcular, digamos, a equação disso aqui, ó, da saída. Calcularmos ali a velocidade média, porque ali nos foi dado um perfil não uniforme. E nós só sabemos trabalhar lá na equação de conservação de massa com perfil uniforme. Então, o que fica aqui? A velocidade média é igual a integral de VdA sobre a área, que é o que nós já vimos, né? Assim que nós encontramos a velocidade média de um escoamento. Se você não se lembra, dê uma olhada lá na aula de cinemática dos fluidos. O perfil de velocidade nós sabemos que é linear, esse Vzinho que aparece dentro da integral aqui. Equação de uma reta, então é a A mais B, que são constantes, vezes x. Onde x é exatamente essa variável aqui entre 0 e h. Nós precisamos descobrir A e B. Então, nós vamos descobrir através das condições de contorno. Nós sabemos que x igual a 0, quer dizer, aqui, nesse extremo aqui, a velocidade é igual à velocidade máxima. Então, a velocidade máxima é igual a A mais B vezes 0. Então, A é igual à velocidade máxima. Descobrimos A. Vamos descobrir B agora. Então, x igual a h, que é no outro extremo, a velocidade é igual à velocidade mínima. Então, a velocidade mínima igual a V máximo, que é o A, mais B vezes h. Então, B fica igual a V mínimo menos V máximo sobre h. Ora, V mínimo é V máximo dividido por 2. Então, V máximo dividido por 2 menos V máximo dividido por h. Então, B fica igual a menos V máximo dividido por 2h. Então, agora encontramos A e B. Então, nós temos a equação da velocidade na saída. Velocidade igual a V máximo, que é A, menos B, que é V máximo sobre 2h, vezes x. Vamos encontrar a velocidade média, então.
velocidade média igual a integral dessa equação que nós acabamos de encontrar, V máximo menos V máximo sobre 2H Vx, vezes dA. Ó, dA, a velocidade está variando em qual direção? Ela está variando em x. Então, o nosso dA vai ser um dx vezes a profundidade. A profundidade é W. Então, esse vai ser o nosso dA, W vezes dx. Então, W vezes dx, dividido pela área. A área é o quê? É W vezes H. Então, a área da seção transversal. Agora, é cálculo. Para desenvolver isso aqui. Então, você pode jogar esse para dentro. Aí você vai integrar, fica V máximo vezes W vezes x. Aqui fica a integral de uma constante vezes x, então fica x ao quadrado sobre 2. Quer dizer, a própria constante x ao quadrado sobre 2. Traz o W para dentro também. E no denominador fica WH. A integral entre 0 e H, né? A velocidade está variando entre 0 e H. Então, resolvendo a integral, e depois fazendo alguns calculozinhos aí, algebrismos, tudo que nós fazemos aqui para baixo é simplificar a equação, nós vamos chegar no resultado que a velocidade média é igual a 3/4 da velocidade máxima. Maravilha, então, nós temos agora a velocidade média, que é o que nós precisávamos obter. Porque lembre-se que o perfil lá é não uniforme. E lembre-se também que existe uma relação entre a velocidade máxima e a velocidade mínima. Nós queremos descobrir a velocidade mínima. Então, a continuidade ou a conservação de massa, ela vai dizer que a velocidade que está entrando vezes a área aqui é igual à velocidade média que está saindo vezes a área. A velocidade que está entrando é U. Vezes a área. A área é o quê? É W vezes H. A velocidade que está saindo, nós acabamos de descobrir, a velocidade média, 3/4 da velocidade máxima. A área é a mesma, WH. Então, corta a área, WH corta com WH. Então, V máximo fica igual a 4/3 de U. Muito bem, mas nós queremos descobrir o V mínimo. V mínimo é igual a V máximo dividido por 2. Então, fica 4/3, que é o que nós acabamos de descobrir, 4/3 de U dividido por 2, que dá 2/3 de U. Note que até agora não substitui valor nenhum. Isso é uma coisa que vocês precisam aprender. Façam os cálculos até o final sem valores, só com as letras. Porque senão vocês teriam que ter feito um monte de cálculo. E agora o único cálculo que vocês vão fazer é 2/3 vezes U, que vocês conhecem. Então a calculadora vai ficar guardada boa parte do tempo. Sempre resolvo problemas assim. Sempre. Até porque se vocês erraram no U, digamos que vocês erraram no U, lá no começo, vocês vão ter que refazer todos os cálculos. Enquanto aqui, tudo que você vai fazer é fazer uma nova multiplicação, 2/3 vezes U. Então, V mínimo é 2/3 de 7,5, que dá 5 metros por segundo. Então, isso é conservação de massa, ou a equação que às vezes é conhecida como continuidade. É bem simples, na verdade. Então, é isso. Por essa aula é só. Abraço.